E abra comigo aí, queridos, Atos 2, versículo 1 e 2. Agora fala para o irmão do seu lado assim: de repente, está preparado, querido? Vamos lá, Atos 2, versículo 1 e versículo 2. Está na NVT aí? Eu fiquei na dúvida se eu peguei errado ou se aí está diferente. Eu acho que aí está diferente. Agora sim. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. E de repente, fala de novo para o irmão do seu lado. De repente, veio do som um céu como o de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. A expressão de repente, queridos, ela é poucas vezes encontrada na Bíblia. Bem poucas. Na realidade, essa expressão bem específica, nós vamos ver somente nesse livro de Atos. Eu vou te trazer algumas outras passagens que mencionam aí nesse livro de Atos. Mas nós vamos ver que em toda a Bíblia, o Senhor vem e de repente Ele faz algo. Só que eu quero explicar para você a respeito desse de repente. E você vai entender que esse de repente, ele não é bem assim tão de repente. Ele é condicionado por algumas questões que a gente vai trabalhar hoje. E de repente é uma expressão, queridos, temporal da língua portuguesa. Ele é caracterizado quando acontece algo inesperadamente ou de forma brusca. Quem já não estava no trânsito assim, aí de repente você dá aquele pulo assim, toma um susto, ou acontece uma batida perto de você. Quem já viveu isso? Eu estava na Castelo uma vez, queridos, e eu vim lá de longe. Eu sou crente, queridos, mas eu confesso, eu às vezes ando no limite da velocidade, um pouquinho acima. Mas a gente está ali na Castelo, 120, aí vi lá de longe, à noite, aquele farolzinho pequenininho, mas ele vindo rápido, crescendo mesmo assim. Eu virei para ela e falei: amor, não assusta. Ela: com o quê? Ela tomou um susto. Passou aquela moto assim, falei, ele deve estar num 180 aí para mais. De repente, a gente tomou um susto. É alguma coisa abrupta. Isso é o que define o de repente. Muitos de nós, queridos, e nós muitas vezes, eu muitas vezes, você muitas vezes, a gente quer o resultado, mas a gente não se sujeita ao propósito, ao processo. Sabe, se a gente parar para olhar o Usain Bolt, quem conhece o Usain Bolt? É um corredor aí que corre pouco, sim ou não? Agora, a gente vê ele, de repente você falou, de repente, numa Olimpíada apareceu esse cara. Quem é esse nigeriano? Jamaicano, sei lá que nação que é Jamaica, né? Da onde que surgiu esse jamaicano, esse negão de 1,98 m quase, que corre desse jeito? Para você é de repente, mas para ele foram anos de treinamento, um processo em que ele acordava às 5 horas da manhã, ia se deitar por volta das 8, 9 da noite, dia após dia, abrindo mão de feriado, abrindo mão de final de semana, sábado e domingo. Para nós é um de repente, mas para ele é só o resultado de algo que ele já vinha vivendo há muito tempo. E nós nos espantamos com isso. Senhor, não, puxa, de onde surgiu esse cara? Agora deixa eu te dizer algo. Tem um garoto com, se eu não me engano, 9 anos de idade. Se eu não estou errado também, americano. Ele está para bater já o recorde do Usain Bolt. 9 anos. Você tem noção do que é isso? A gente está criando um monstro. A gente não, os americanos lá. O que é isso? Esse menino está desde muito novo. Ele ainda é novo, mas desde mais novo do que ele é, num processo de treinamento, num processo ali onde ele está abrindo mão de muitas coisas para ele alcançar esse de repente. Escreve o que eu estou dizendo. Vai daqui a alguns anos, vai acontecer uma Olimpíada e vai aparecer esse menino com 17, 18 anos correndo. E você vai falar: cara, de onde saiu esse menino? De repente aparece alguém.
O Senhor essa semana falava exatamente comigo sobre isso. Ti, fique em paz. De repente, pessoas começarão a ver o que eu estou fazendo lá. As pessoas começaram a chegar e falar: da onde surgiu essa igreja? Quem é esse Tiago? Quem são essas pessoas? O que eles estão fazendo? Queridos, nós não estamos fazendo nada. Nós só estamos vivendo o processo, para que de repente o Senhor exalte o nome dEle nas nossas vidas. Não tem a ver com o Tiago, não tem a ver, porque nós estamos em Alphaville. Queridos, eu não sei se você sabe, esse ano começaram aqui em Alphaville, que eu saiba, fora os que eu não sei, aproximadamente 6 trabalhos, 6 igrejas novas. Eu, sabendo disso, eu falava: Deus, o que acontece? Porque Verdade e Vida, a Dínamos de Santo André, tem uma igreja surgindo agora que é uma igreja que eu não sei nem o nome, é Alfa alguma coisa que eles criaram. Vieram para cá outras igrejas começando trabalho. Eu fiquei olhando e falei: por quê? Falei: e a gente? Aí Deus falava assim para mim: de repente confia. De repente, o Fred falou isso pra gente no começo do ano, em fevereiro, como se uma rolha fosse sair assim, sabe? Você chacoalha aquele champanhe, de repente ele abre e sai aquele champanhe para todo lado. De repente nós entraremos num ambiente, num tempo que nós teremos saudade do que nós vivemos hoje. Isso está sendo declarado há algum tempo, queridos. O Senhor falou isso comigo, eu falei: é coisa da minha cabeça. Aí chega uns meninos lá mais proféticos que eu, numa consagração, e fala: cara, eu estava vindo no carro e Deus me disse isso, nós sentiremos saudades do tempo que nós estamos vivendo. Eu falei exatamente a mesma frase, queridos. Eu falei: uau, Deus, mas se é do Senhor, né? Tipo Gideão, fala mais uma vez. Aí veio outro menino, na realidade o menino não estava, o Lucas não estava, a Dalila que falou no lugar dele. O Lucas estava falando isso essa semana. Eu falei: se eu pedir mais Deus vai me dar um pedala Robinho e falar assim: manca, menino, oxi. Queridos, nós vamos sentir falta do que nós estamos vivendo. Aí você olha para o lado e fala: tia, isso não é real. Exatamente, isso não é real, mas fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Você tem fé naquilo que o Senhor vai fazer nesse lugar? Não na minha vida, mas na sua vida e através da sua vida. O Senhor vai fazer, queridos, grandes coisas aqui. Nós podemos chegar em algum momento a estar com 5. E eu vou mostrar algumas coisas para vocês que eu acredito que isso vai te estimular um pouco. Mas, olha só, muitos querem o resultado, mas eles não aceitam o processo. Queremos ver o resultado, mas não nos sujeitamos a passar pelo processo. Olha para Noé. Para muitos naquela época, quando Noé construiu a arca, de repente começou a chover. Sim ou não? Você está aqui comigo, querido? Fica aqui, não dispersa não. Para muitos ali foi de repente começou a chover. Eles tentaram correr, eles sacudiram: acode nós, leva nós para dentro da arca. Aliás, não sei nem se eles sabiam que chamava arca aquilo. Leva nós para dentro desse caixote, sei lá. Mas olha, o que Noé fez? Quanto tempo Noé passou construindo a arca? Para mais de 100 anos. Tem uns teólogos que dizem 100, tem outros que dizem 120, queridos. Se fossem 3 anos eu já estava cansado. 100 anos. Para Noé não foi de repente, para Noé foi um processo em que ele passou, ele se sujeitou, ele acreditou na palavra do Senhor. E de repente, fala para o irmão do seu lado, de repente, choveu. Noé não orou assim: Deus, porque naquela época existia o orvalho. O orvalho vinha, descia, ele umidificava a terra, e aí a terra produzia, dava os seus frutos. Nunca havia se visto um pingo de água caindo assim. Ele não orou: Deus, manda umas gotinhas aqui perto de casa só para eu ver, para eu ter certeza daquilo. Ele não orou assim, querido. Sabe, a gente poderia aqui, Deus está falando que vai mandar a gente. Deus, tá bom, manda só umas 5 então para a gente crer. Para, irmão.
Para com isso. Tira os seus olhos disso. Tira os seus olhos de querer ver para crer. Mas aí você não precisa crer, já está acontecendo. Sabe, é igual aquele jogo da Copa do Mundo de 2014, que a gente até hoje não acredita. Saiu um gol, você foi no banheiro, voltou, tinham saído mais 2 já. Você fala, é replay? O que está acontecendo? Você não acreditava, o negócio estava diante dos seus olhos e você não acreditava. E por vezes o Senhor traz, Ele faz coisas no nosso meio e a gente desacredita. É exatamente dessa forma. Não é coincidência. Cara, para de achar que é coincidência. Aquilo que o Senhor faz não é coincidência. Não, por coincidência, Jesus veio e morreu no seu lugar. Eu não queria você não, eu só queria o cara do seu lado. Por coincidência, nós oramos aqui, algumas pessoas foram curadas outro dia. Por coincidência, semana passada a gente orou por um processo de perdão sendo liberado sobre as nossas vidas como igreja. E várias pessoas conversaram com outras pessoas que não falavam há algum tempo. Isso é coincidência, querido. E querido, não estou falando de você não, tá? Estou falando de mim. Ontem nós estivemos num casamento e nós tivemos a oportunidade de sentar com algumas pessoas. Essa semana eu me senti um pouquinho pastor. Eu falei, Deus, eu acho que o Senhor está me empurrando para dentro desse negócio mesmo. Tive 2 gabinetes. Eu falei, Deus, nunca tinha tido gabinete, já tive 2, olha. Essa semana eu sentei com uma pessoa e a pessoa falou assim para mim, tio, eu assisti uma mensagem sua. Eu olhei assim, assistiu? Larga a mão de ser mentirosa, pensei comigo. Aí a pessoa falou assim, não, eu vi, você disse isso. Eu falei, caraca, ela assistiu mesmo. E sabe uma pessoa que, queridos, deixa eu voltar para a mensagem para não falar besteira. Mas a pessoa não assistiria, não seria um processo natural, queridos. O Senhor rompeu com coisas, mas isso é só uma coincidência. Sabe, a gente acredita muito naquilo que a gente quer acreditar e não naquilo que o Senhor está falando. A gente acredita muitas vezes naquilo que os nossos olhos nos mostram. Queridos, deixa eu te expressar algo que é latente em mim todo domingo, toda quarta-feira. A gente começa o louvor, eu fecho os meus olhos, a minha impressão é sempre assim, a igreja está cheia. Eu fico assim, eu falo, Deus, isso é coisa da minha cabeça, Deus. Isso é coincidência. Até que aconteça. Até que isso de fato aconteça no nosso meio. Sabe, a gente poderia estar orando aqui, manda o povo, manda uns 3, 4, 5, só para a gente ver. Sabe qual é a minha impressão? Eu estava falando isso com a Rê essa semana. A hora que romper, que sai de baixo. Tem um casal, amigos nossos, que já falaram assim, nós vamos. E a gente, com sinceridade, queridos, a gente está orando por isso desde um ano. E a gente está assim, vai mano, vai. Eu nunca cheguei neles e falei assim, vem pra cá. Eles começaram a se aconselhar com a gente conversava e tal. Eu falava, gente, eu não estou chamando vocês para virem para a nossa igreja, até porque a igreja não é nossa, né? Mas a minha preocupação é que vocês estejam em Cristo. E por inúmeras situações e tal. E eles vinham assim o tempo inteiro, até que a menina chegou para mim. Eu posso falar, será que... Sei lá se ela vai assistir, mas eu acho que não. Depois ela assiste aí, se ela assistir... Se você estiver assistindo, tira o seu marido agora da sala para ele não descobrir o que você falou. Mas ela virou para mim e falou, Tim, nós já conversamos. Na verdade, a primeira coisa que ela falou para mim foi assim, nós vamos para aí. Meu marido só não sabe ainda. Eles não tinham decidido de fato, né? Depois, umas 3 semanas depois, ela me mandou uma mensagem, me pediu alguns conselhos, algumas questões lá que ela estava passando. Aí ela falou, Tim, nós já decidimos, mas ele não quer te contar ainda. Ele está esperando e tal. A hora que lá em novembro, em dezembro, a gente vai conversar com você. Mas eu queria te falar. Falei, amém. Agora você me deixou ansioso, mas tá bom. E sabe, a minha impressão é exatamente essa, queridos. A hora que o primeiro romper assim, vai começar uma debandada assim, um atrás do outro, assim, a gente vai ficar calmo. Oa, fala pro irmão do seu lado. Oa. Sabe, a gente vai ter que acalmar um pouco. Deus, oa.
Você não está acreditando, né, no que eu estou falando, mas Jesus está falando, querido, vai e faz. O resultado é Ele quem dá, mas para o processo Ele nos habilitou para fazer, Ele nos capacitou a fazer. Sabe, aquilo que nos cabe fazer, o Senhor não nos fará no lugar. Aquilo que é para nós fazermos, somos nós quem precisamos fazer. Agora, aquilo que o Senhor vai fazer, deixa com Ele. Michelzinho concordou. Nós líderes aqui na casa, queridos, aqueles quase 100% que estão aqui hoje, levantaram a mão, que levantaram. Nós temos um grupo de WhatsApp, sim ou não? O pessoal pode me desmentir aí. E essa semana a Rê mandou uma mensagem lá, pediu para o pessoal assistir. E eu já tinha mandado várias vezes, ninguém assistia nada. Mas dessa vez o pessoal assistiu. Ela tem mais autoridade que eu, queridos. Vocês não têm ideia do quanto. E o pessoal começou a assistir, a gente ficou ali num debate. Nossa, eu vi isso, eu vi aquilo e tal. E aquilo começou a falar com muitos de nós, sim ou não? Aqueles que estavam ali no grupo. E nós ficamos ali durante um tempo desfrutando disso. E nessa mensagem que nós ouvimos, a pregadora, ela mencionou ali a situação daquela mulher do fluxo de sangue. Quem lembra da mulher do fluxo de sangue? A história dela. Não dela, né? A gente não conheceu ela, a gente lembra da história dela. Essa mulher, a palavra diz que ela sangrou por 12 anos. É ou não é verdade? Está lá na palavra. 12 anos sangrando, queridos. Fala para o irmão do seu lado. E de repente, ela teve uma direção, uma revelação. E ela toca no manto, na hora do manto de Jesus. E ela é curada. Para muitos daquela multidão, eles olharam e falaram: de repente essa mulher foi curada. Mas para ela, foi um processo de 12 anos. E o Senhor começou a falar comigo o seguinte: Ti, se ela não tivesse passado por todo esse processo, naquela oportunidade ela não teria ido até a Cristo. Porque ela tentou inúmeras coisas, queridos. Ela foi para inúmeros médicos, curandeiros, ela foi para vários lugares tentando buscar a sua cura. Quando ela não tinha mais opção, ou quando o Senhor se tornou a única opção dela, aquilo aconteceu. De repente, aconteceu. E foi exatamente isso que eu te disse semana passada. Enquanto o Senhor não for a sua única opção, você vai bater cabeça até que Ele se torne a sua única opção. Nós precisamos entender que o de repente não é tão de repente assim. Para aqueles de fora, para quem não está na nossa história e vê, show, de repente. Querido, sim ou não? Da onde saiu esse David Leonardo? Eu já conheço, eu já acompanho ele há uns 4 anos. Eu comecei a acompanhar ele tinha uns 200 mil seguidores. Agora a gente usa esse parâmetro, né? Faz quanto tempo você conhece o cara? Pô, desde que ele tinha 200 mil seguidores. Não é desde 2019, 18, 17. Então eu acompanho ele há algum tempo, mas de repente ele explodiu. Luiz Hermínio, nós conhecemos ele num evento do Clamor, e nós estivemos em BH. Dos que estavam lá, queridos, ele era o menos conhecido na época para nós. Mas o cara que mais impactou as nossas vidas, quem foi? Luiz Hermínio. Quem é o Luiz Hermínio hoje na nação brasileira? É um cara extremamente relevante. De repente, explodiu. De repente a coisa muda, o cenário se inverte. De repente as pessoas vão olhar e falar: uau, de onde eles estão vindo? Demora muito tempo, queridos, para que as coisas aconteçam de repente. Fala para o irmão do seu lado: demora muito tempo para que as coisas aconteçam de repente. Noé constrói a arca pelas suas mãos, na força de Deus, e aí chove. Controle é a parte de Deus, coragem é a nossa. Você está disposto? Você tem coragem? Essa é a nossa parte. Nada nasce grande, queridos. Você já viu alguma coisa nascendo grande? Sim? Sabe o que nasce grande? Mutante. Sabe o que é mutante? Não existe. Não é real.
Olha para Jesus. Jesus chamou os 12 de uma vez só. Em 5 minutos ele passou pelos 12. E aí, vem me segue, aí vem me segue, aí vem me segue, aí vem me segue. Foi assim? Não, queridos. Se você estudar ali um pouquinho, você vai ver que provavelmente isso demorou alguns meses. Chamou um, chamou outro, aí chamou outros 2, mais uns 3. Nada é assim. A gente precisa parar de ser ansioso. Tudo, queridos, leva tempo. Completar a equipe, viver o processo, chegar nesse de repente do Senhor leva tempo. Olha só, Filipenses 4:6, abra aí comigo. Eu quero essa noite te admoestar um pouco. Não andeis ansiosos. Sabe, o Senhor tem nos dado palavras, mas a gente não tem que viver em função disso. Nós precisamos continuar vivendo em função de Jesus, e não das palavras que eles estão declarando sobre nós. Que eles, os três, a Trindade, tá, queridos? Eles não são vários Jesus nas nossas vidas. Porque é normal isso acontecer. O Senhor começa a declarar palavras. Eu já testemunhei isso, no passado eu vivi isso. De repente, um homem virou para mim. A gente estava numa fila de um congresso. Ele virou para mim e falou: Ti, você é o próximo líder do diaconato na igreja. E que eles pensam uma palavra que me fez mal. Por quê? Porque eu fui imaturo. Porque eu quis viver a palavra antes da hora. Eu quis correr atrás daquilo. Eu fiquei me matando. Eu queria fazer, eu queria acontecer, eu queria isso, aquilo, aquilo outro. E aí começou uns diáconos a ficar bravos comigo. O Tiago tá achando que manda em todo mundo. O Tiago tá achando que isso e tal. E eu nem estava mandando, eu estava fazendo um monte de coisa. Aquilo me roubou. Nós precisamos ir com calma, queridos. E vamos ler Filipenses 4, versículo 6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que te precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Queridos, excesso de futuro é ansiedade. Se a gente ficar o tempo inteiro focado lá, os líderes da região vão vir atrás de mim, queridos. Eu, com todo amor, eu não estou correndo atrás dessa palavra. Primeiro, eu nem conheço os líderes da região. Eu sei alguns, eu conheço alguns, não pessoalmente. Para eles virem até mim, queridos, isso pode acontecer, sabe, daqui uns 20 anos. Aliás, eu estava outro dia ouvindo uma mensagem do Fred, eu escuto ele com frequência. E o Fred falou assim: existem palavras. Ele estava pregando na Vila Matilde, que foi a igreja onde ele se converteu lá primeiro, antes de ser enviado para o litoral, na rocha lá de Vila Matilde. Ele falou assim: eu me converti e no primeiro ano eu recebi algumas palavras do Senhor. E sabe, palavras que ainda estão se cumprindo hoje, ou que começaram a se cumprir hoje, esse ano. 15 anos, queridos. E tem coisas que ainda vão se cumprir. Nós precisamos caminhar de forma despretensiosa nesse sentido de ansiedade. A gente não pode ser ansioso, ficar correndo atrás daquilo. Pensa, Davi foi ungido. Samuel chega diante de Davi e unge ele rei. Eu já perguntei para vocês, eu não sei se vocês lembram, ou se deram a resposta certa na época. Quantos anos Davi demorou entre a unção e assumir o reinado? 20 anos. Aproximadamente, porque tem uns teólogos que sempre brigam nessas regiões aí. 20 anos, queridos. Sabe o que Davi fez? Isso é lindo. Samuel unge Davi rei. Davi é ungido, eles comem. Aí ele vira para o pai dele, pede a bênção e fala: pai, preciso ir lá cuidar das ovelhas. O que isso nos ensina? Nós não vivemos em função das palavras que recebemos. As palavras que recebemos, elas nos trazem um norte, uma direção. Mas deixa eu te dizer algo, queridos. Se alguém chegar para você e te der uma palavra e aquilo não bater no seu coração, aquilo não for algo que o Senhor já está falando, ou aquilo bater no seu coração e você começar a orar e você não sentir paz nisso, queridos, esquece. Eu já falei no passado, se eu fosse seguir as palavras que eu recebi, eu
estava vivendo mais do que poligamia. Eu tinha umas 5 mulheres. Porque não foi uma vez, não foram 2 vezes, não foram 3 vezes que eu recebi palavras de: você vai casar com tal pessoa. Ou ainda para as meninas, né? Porque se alguém chegasse para dar uma palavra para um homem falando que ia casar com o Tiago, ia ficar muito estranho. Mas para algumas mulheres chegaram e falaram: o Tiago vai casar com você. Sabe com quem eu casei? Com nenhuma dessas pessoas que receberam uma palavra dessa. Rebelde aí, o outro gritou lá do outro lado. Ansiedade, queridos, é excesso de futuro. Nós temos palavras sobre nossas vidas individuais, para a comunidade, mas nós não devemos caminhar ansiosos. Precisamos ter esperança no cumprimento do amanhã, mas não nos esquecendo de viver o nosso hoje. Abre aí também Eclesiastes 7, versículo 10. Misericórdia, o Júlio tá rápido. O que está escrito lá? Não viva saudoso dos bons e velhos tempos. Isso não é sábio. Eu falei outro dia sobre saudosismo. Quem lembra? Quem estava aqui? Quem não lembra? Pega as mensagens lá no YouTube, vai assistir. Eu não sei nem que mensagem foi. Mas saudosista é aquele que está aprisionado no passado. Os melhores dias da minha vida foram em 1983. A gente vive preso no passado, sabe? Excesso de futuro é ansiedade, mas excesso de passado é depressão. Você fica deprimido porque você... ai, meu Deus, eu vivi tantas coisas. Maldito o dia que fez a gente sair de 2005. Foi o melhor ano da minha vida, queridos. Se aquele foi o melhor ano da sua vida, é porque você esmoreceu no Senhor. Sabe o que define aquilo que você vai viver em Cristo? O tanto que você vive em Cristo é definido pelo tanto que você se entrega a Ele. O Senhor não tem para nós no passado os melhores dias. Senão a gente já nascia fadado a viver uma vida miserável. Porque o primeiro dia de vida seria o melhor e os outros acabou. Aí dali para pior. Nós precisamos ter esperança em melhores dias, queridos. Os meus pensamentos são melhores que os seus. Os meus sonhos são maiores que os seus. Sabe, existem inúmeras percepções do Senhor, declarações na palavra dizendo que o Senhor tem grandes coisas para nós. Mas a gente se apega de forma errada, imatura, irresponsável a alguns versículos e tomamos posse disso, declarando: não, nós somos chamados para ser miseráveis, pobres. A gente precisa romper com isso, queridos. Para de olhar para o que você gostaria que estivesse acontecendo hoje e volta os seus olhos para o que está acontecendo hoje. Agora, no nosso meio, o que Deus está fazendo agora. Você viu, a Dalila deu um testemunho, o Lucas deu um testemunho, outras pessoas estão vivendo coisas no nosso meio, e você está assim: não sei, porque eu não quero isso. Não sei se quero, não sei se vou, não sei se fico. Para de desanimar, queridos, com a ansiedade de que aconteça hoje o que Deus está declarando que acontecerá um pouco mais adiante. E vibre com aquilo que Ele está fazendo hoje. Vibra com o hoje. E deixa eu te dizer, queridos, nós precisamos passar por um processo. O de repente de Deus não é tão de repente assim. Julião, põe as fotos aí para mim. Primeira foto aí é de 2005 da igreja. Olha só, queridos. O Fê falou que estava no esquema. Olha aí. Um
um dos primeiros cultos que nós tivemos na Araguaia. Quem é dessa época? Renatinho, Rebeca, Cleia. 2005. O Edinho, cadê o Edinho e a Dedê? Subiram? Queridos, esse foi um dos nossos primeiros cultos. Aproximadamente 25 pessoas. Aquele cidadão feio ali, ó, com a camisa de abóbora. Misericórdia. Foi eu. Era eu, queridos. Glória a Deus que eu amadureci. Se o Júlio não identifica ali, ninguém ia ver. Mas olha só, 25 pessoas, queridos. Sabe quanto tempo nós ficamos assim? Algum tempo, tinha cabelo. Depois desse período ainda deixei o cabelo crescer até o ombro. Eu ainda tenho cabelo, é que eu rapo. Mas olha aí, 2009, próxima foto. 4 anos depois, queridos. Esse é um acampamento que nós tivemos. E aí nós temos aproximadamente umas 40 pessoas. 2005, mais ou menos umas 25. 2009, 40. Processo. Foi um processo, queridos. A coisa não aconteceu assim, virando uma folha, como se é uma folha. Abre lá em Gênesis, eis que Deus criou o mundo. Aí você vai lá para Apocalipse. Está consumado, acabou tudo. Aí vai para a próxima foto, 2011. Daí se passaram 2 anos. Um outro de nossos cultos. A igreja já com um movimento diferente, mais pessoas já chegando, se aproximando. Processo, querido. Processo. 2013. Já um outro culto, só aquela parte de cada igreja. Aí eu nem tentei contar quantas pessoas tinham. 2 anos depois, sabe? É um processo, as coisas não é assim. São raras as coisas que o Senhor faz assim do dia para a noite, queridos. Eu já testemunhei, já ouvi testemunhos também de pessoas que receberam uma oração, era viciada em cigarro, aí recebe uma oração, o pastor fala, vai lá fumar agora. O cara vai fumar e não consegue. Chama o Hugo, sabe o que é chamar o Hugo? Põe um cigarro na boca, dá ânsia de vômito. Não consegue. Mas já vi a sua grande maioria, a gente orar por alguém, pastores orarem por alguém, vai lá fumar, o cara vai e fuma normal. Aí ele entra num processo. As coisas não são assim no estalar de dedos, queridos. Vai para outra foto, 2017. Aí já aqui no templo novo. Era provavelmente um dia de apresentação de crianças, as crianças estavam todas ali na frente. E aí a gente estava com quase 200 pessoas na igreja. Queridos, 2005 para 2017, nessa foto, foram 12 anos. Para de ser ansioso. Tiago não é o salvador da pátria não, queridos. Longe disso. Nós precisamos caminhar, nós precisamos orar por aquilo que nós entendemos para nós como igreja. Para que o Senhor nos levante nesse lugar como uma igreja relevante e não como mais uma. Agora, tem outras fotos aí, eu quero te mostrar. Ah, Tiago, você está falando da história daqui. Coloca aí, ô Julião, pra gente. Coloca da Rocha lá da Rio Santos. Não, tá bom, deixa essa daí. Alguém tem ideia de que igreja é essa? Que cadeira feia, não estou falando da cadeira, irmão. Essa igreja aí é a igreja na época de Nova Vida da Barra, pastor Maurício Fragali. Olha só, olha essa foto. Você consegue medir ali? Tem uma ideia? Ó? 1, 2, 3, 4, 10 cadeiras para trás, 3 com 5, sei lá. Bota outra foto. Aí já é um outro tempo da mesma igreja. Aqui na frente, Bispo Tito. Agora passa outra foto. Não, volta para da nova ainda, porque essa daí já é uma outra de outra igreja. Pega a da nova igreja aí,
ver se eu consigo abrir aqui também. Olha aí a mesma igreja, queridos. E, se eu não me engano, essas duas fotos aí são do ano passado. Pega agora a última foto que tem deles, ou as duas últimas, eu acho que são duas últimas. Tem 2 semanas, queridos, eles mudaram para um novo lugar. Não, essa daí é a rocha. Tem uma da nova, que é o templo novo. Olha o templo deles novo. Bota a foto de dentro, vê se você consegue achar, Julião. Aí é a foto antiga, do prédio antigo. Só essa parte de cima aqui, ó, do lado esquerdo. Vocês conseguem ver aqui, ó, 9 escrito pequenininho aqui desse lado? Era só esse andar de cima. Aí tem uma outra foto, Julião, já do prédio novo. Essa é a última foto que eles tiveram no prédio antigo, nesse prédio que a gente acabou de ver. Aí tem uma nova do prédio novo, pra gente mostrar o tamanho. Não, aí é a rocha. Olha aí. Aliás, eu acho que essa daí é a de Paulista. Mas é parecido. Eles foram para um prédio novo. Eles estavam com 5 cultos no domingo. Você tem noção do que é isso? O pastor ministrar 5 cultos. Acaba um culto, os diáconos colocam os crentes para fora da igreja. Sai que tem outra pessoa para entrar. Volta naquela que tinha o número 2009 ali em cima. Só antes dele voltar, ele pode jogar aí, Julião, não tem problema. Essa igreja nova, a nova igreja, eles... Aquela primeira foto, até hoje, são 18 anos. De repente, o Maurício Fragar estourou. Está conhecido, a nova está conhecida. A nova é muito conhecida no Rio. Muito conhecida, eles são muito relevantes. Mas não é um processo assim... Sabe quantos conhecem a pastora Thalita Pereira? Alguns irmãos conhecem. Eu conheci ela ano passado. Ano retrasado. Ano passado eu comentei com o Fred sobre ela. Acho que foi ano retrasado. E eu conheci, sim, me apareceu lá e tal. Fui ouvir, gostei e comecei a acompanhar. Eles ainda estavam no prédio antigo deles. E queridos, essa mulher, a Thalita Pereira, hoje no Instagram, por exemplo, ela tem mais de 1 milhão de seguidores. É uma mulher requisitada assim em todos os cantos do país. Coloca aí essa foto, 2009. Essa foto é a igreja 3 anos depois que eles assumiram. Para vocês terem uma ideia, eles chegaram na igreja. Sabe quantas pessoas tinham na igreja? Hã? Alguém tem ideia? Chuta. 3, multiplica por 2, Pedro. Nossa, matemática, Pedro, você é engenheiro. 6 pessoas na igreja. 6 pessoas, queridos, tinham na igreja. Coloca aí, Julião, pra gente, a de 2009 que você tinha acabado de colocar. Aí, ó. Esse aqui é o pastor Arthur Pereira, é o esposo da Thalita. Olha como é que era a situação. A gente colocou esses negócios também. O trem feio que a gente tinha lá no fundo do... Misericórdia, Deus. Bota a foto aí de 2019. Esse é o templo que eles estão agora, que eles acabaram de entrar eles entraram em junho. Olha o tamanho da igreja. Esse templo cabe em aproximadamente 3.000 pessoas. Queridos, processo. Faz sentido você chegar numa igreja em Paulista do Pernambuco. Eu nunca tinha nem ouvido falar de Paulista. Só dos paulistas aqui de São Paulo. Aí, Paulista de Pernambuco, eu falei, nossa, que legal, uma igreja lá e tal. Cara, não, é uma coisa muito irreal. Não tem lógica. Joga a outra aí pra gente, o Julião. Joga a da rocha, pode colocar as 2 primeiras da rocha que tá com a parte branca. Que ela é branca ainda, essa é preta. Eu acho que tá escrito rocha antigo, alguma coisa assim, rocha externo antigo. Aí é a nova. Aí é a nova também. Você baixou tudo lá, Fê?
que eu estou olhando aqui, eu estou achando que não foi todas as fotos. Enfim, se nós colocarmos, coloca a foto da rocha ali então, só de fora. Eles mudaram para lá, queridos, em 2014. Hoje é assim. Em 2014 ela era toda branca. Se você olhar do lado de dentro também, eu não consegui, eu tinha passado aqui, mas eu acho que deu algum pau no meio aqui, agora que eu vi. A parte de dentro ela toda branca também, era totalmente diferente. No processo, mudaram-se várias coisas dentro da igreja. A situação mudou. Acho que você tem aí, Julião, coloca as fotos lá de casa. Do quarto, vê se você acha aí, do quarto antigo. Olha aí, esse é meu quarto antigo, tava bagunçado aqui, a gente tirou a foto. Mas a gente tinha essa como é que é o nome disso, mano? Cabeceira de cama. E queridos, a cabeceira é linda, ela é bonita e tudo mais, mas pensa num negócio que foi uma pedra no sapato pra gente. E ficou, que a gente ficou, sei lá, uns 5 anos com isso. Com esse negócio. A gente encostava, se você olhar aqui em cima do lado esquerdo, tem um interruptor ali, a gente não conseguia mexer nele. Porque a cabeceira ficava encostada em cima dele ali. Então se a gente ligasse, encostasse na cabeceira, a cabeceira apagava a luz. Então a gente não conseguia utilizar. Aí bota outra foto pra mim, Julião. Aí eu peguei umas madeiras e a gente fez a cabeceira nova. O quarto não é tão extenso assim, aqui deu uma achatada na foto. Mas a gente fez essa outra cabeceira. Ainda está com o criado mudo antigo. Mas a gente mudou, queridos, o primeiro dia que eu deitei na cama, aí falou para mim, apaga a luz. Eu falei, apago. Aí eu, plá, plá. Aí eu apaguei, plá, acendi, plá. Eu fiquei assim uns 5 minutos, aí começou a rir. Eu falei, amor, você é besta. Eu falei, amor, deixa eu usufruir daquilo que o Senhor nos deu. Coloca aí pra gente, ô Julião, a da sala. Eu não estou falando isso para me mostrar não, tá, queridos? A gente tinha comprado umas madeiras. Nós tínhamos um outro rack ali, painel. E a gente vendeu o rack. E uma pessoa ia instalar pra gente ali um novo rack. A pessoa comprou as madeiras, a gente recebeu as madeiras em casa. Mas ela não instalou. Isso em janeiro, queridos. A gente ficou com 8 meses, 9 meses. As madeiras estavam em pé ali na sala. A Rebeca todo dia ela entrava e olhava aquelas madeiras. Ela falou assim, maldita a hora que eu fiz esse negócio. Eu falei, você nem conversou comigo, a responsabilidade é sua. Mas depois, olha só, essa semana a gente instalou o rack novo, com painel novo. E agora a gente está desfrutando do novo, desse novo. Em nenhum momento a gente deixou de desfrutar do antigo, queridos. A gente sonhava com o novo, a gente sonhava com aquilo que era o ideal para nós. Mas a gente não deixou de desfrutar o que nos tinha no momento. Queridos, tem muita coisa que a gente quer fazer em casa. Hashtag, se alguém quiser nos dar, nos ajudar. Mas a gente não deixa de viver, porque a gente espera fazer, eu quero rebaixar o teto, eu quero pôr vidro, eu quero fazer churrasqueira, eu quero fazer isso. Meu Deus, eu não vou viver. Sabe, compramos um sofá novo, trocamos o sofá. Aí a gente tá lá, a Rebeca ela chega lá na sala, eu já tô lá. Ela vai dormir, eu ainda tô lá. Aí ela, nossa amor, meu Deus, você não sai desse negócio agora. Gostoso, o Pedro entrou em casa hoje assim, ele foi e tal, veio falar comigo assim, ele veio olhar assim. Eu falei, é novo, Zé, você demorou para entender. Ele, nossa, gostei, hein? Eu falei, abre aqui, mexe ali e tal. Ele mexeu, nossa, que gostoso. Sentou lá, quase dormia, falou, eu preciso ir lá fazer um negócio para a Rebeca. Aí saiu. O que eu quero te dizer com isso, queridos? Por que eu estou mostrando isso para você? Porque eu quero que você entenda que o de repente não é assim. A gente precisa viver um processo. Sabe, no dia que eu me casei com a Rê, na semana seguinte nós nos mudamos para o apartamento. Sabe o que tinha na nossa sala?
Tinha lá um móvelzinho para televisão, desse tamanhozinho assim, que eu peguei emprestado com a minha irmã, para não deixar a televisão no chão. Eu não sei se você sabe o que é isso, mas sabe o que é você sentar em alguma cadeira e assistir televisão olhando para baixo? Você estica o pé fica na frente. A gente ficou um tempo com aquilo ali. A gente tinha um sofá que a gente pegou numa promoção. Não sei se vocês sabem, tem uma ponta de estoque aqui da Toque Stock aqui em Alphaville. A gente pagou acho que R$500 num sofá, que ficou pra gente lá há mó tempo. Com 7, 8 meses, né, amor? Até que a gente tomou coragem de ir comprar um sofá. A mesa que tinha ali na sala é a mesa que está lá até hoje. Muito boa mesa, a gente ganhou de presente de aniversário de casamento, presente de casamento. Mas sabe o que tinha em volta da mesa? Puff. Com as cadeiras de plástico, que era do meu pai. Que era não, ainda é dele, né? A gente devolveu, eu acho. A gente sentou ali, a gente recebeu, na primeira semana que a gente estava lá no apartamento, a gente recebeu um pessoal lá, tem uma foto até hoje, essa foto eu não passei. Mas, assim, ninguém encostado em nada, apartamento vazio, sem quadro na parede, sem nada. Mas isso não impedia a gente de usufruir daquilo. A gente não tinha um tapete, queridos. A gente não tinha nada naquela sala. Tinha televisão, tinha um móvel ali que era um rack, era um apoio para a televisão, e aquele sofá. E aquele sofá que a gente sentava assim, a gente esparramava. Só que a gente queria assistir televisão, você tinha que sentar. Sabe quando você senta assim, tem que apoiar no joelho para você conseguir ver? A gente ficava sentado na pontinha do sofá para conseguir assistir alguma coisa. Até que trocamos. Isso não nos impediu de viver o processo, de curtir, de usufruir do processo. Sabe, o Senhor tem para nós um propósito, um destino. Mas deixa eu te dizer, não se esqueça de viver o meio. O meio é o que nos habilita a alcançar o nosso propósito, a viver o nosso destino. Eu poderia ter pego, por exemplo, outras fotos aqui de Congonhas, de como a gente começou lá em Congonhas. Queria dar foto a rodo. Mas por vezes nós ficamos querendo de volta coisas que já foram, situações passadas. E sabe, a definição disso é reclamar. É clamar de volta aquilo que já se foi. Isso é o que acontece, por exemplo, você liga lá na net, solicita alguma coisa, nada acontece, eles te enrolam, fica daquele jeito lá há muito tempo. Aí você liga e faz uma reclamação. É reclamar o seu direito, é trazer de volta aquilo que você entende que você merece, que você é digno. E é isso que nós vivemos, queridos, muitas vezes, na sua vida, na sua casa. Eu quero te dizer essa noite, vibre com o que Deus está fazendo hoje. Na nossa igreja, vibre com o que Deus está fazendo hoje. Aí não tem amém, né? Sabe, eu estou lembrando ainda do quarto, queridos. A gente entrava no quarto assim, depois que a gente mudou ali, eu tinha debaixo da televisão, maldita hora que eu pedi pro cara fazer essa prateleirazinha ali, porque a gente passava entre a cama e a televisão, era um espacinho, sei lá, 50, 60 centímetros, mas a gente enfiou uma prateleirazinha ali. Então a gente entrava, quantas vezes eu não saía do quarto com as costas arranhadas? Direto. Braço, dava uma raiva, a gente tirou. Aí eu tirei, eu fiz uma prateleira em cima da televisão, pus os livros lá, os negócios lá e tal. Aí eu te pergunto, quantas vezes você acha que eu passei na frente da TV? Eu passava assim. O que foi, amor? Nada não. Mas na força do hábito, a gente ainda vai assim, eu ainda ia lá, fazia assim ainda, para não bater as costas. Rebeca, por que você está abaixando? Aí não tem mais nada, né? É verdade. Sabe, a gente precisa desfrutar. Se alegre com aquilo que você tem hoje em mãos. Se alegre, queridos, aqui hoje, com a possibilidade que você tem de olhar para o lado e conhecer todo mundo. Eu não sei se você entende, mas pensa comigo, o Maurício Fragali no Rio, 5 cultos. Eu acho que que tenho uma memória ainda boa, mal eu ia conhecer os músicos. Como é que a
gente conhece todo mundo. Hoje você tem essa oportunidade. A gente olha aqui para o lado, você sabe o nome de todo mundo. A gente não desfruta disso. A gente não aproveita esse momento que nós temos hoje nas nossas mãos. Queridos, você consegue desfrutar, se alegrar, ser grato por aquilo que você tem e vive hoje? A gratidão é o que nos levará a viver coisas maiores no Senhor. É preciso entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele nos surpreende sempre, porque Ele gosta de agir nesse de repente. Abre comigo Isaías 55, 8 e 9. Eu quero te dizer, as respostas nas nossas orações, geralmente, elas não são atendidas quando e como nós queremos, mas sim quando e como Deus quer. E olha lá, Isaías 5, versículos 8 e 9. Os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Outro dia eu falei disso para nós. Se a gente fosse atendido em tudo que a gente pede, provavelmente a gente já não estivesse aqui. Provavelmente, se nós tivéssemos recebido a bênção que nós queríamos há uma semana atrás, a gente não estaria aqui hoje. Por quê? Por que nós não somos atendidos então? Porque o propósito do Senhor é que nós estejamos com Ele em glória na glória. Não adianta Ele te abençoar hoje, você ficar todo felizão e se perder. Entende? Nós precisamos caminhar debaixo daquilo que o Senhor tem. Por que o Senhor de uma hora para outra não encheu a igreja? Porque isso nos roubaria. Nós nos perderíamos num sucesso mentiroso. Porque nós não estamos preparados ainda, queridos, para viver isso. Esse processo é o que fará com que o de repente ali na frente aconteça. Isso é o que nos preparará. Se você acredita que você está preparado, queridos, deixa eu te dizer, preparado está para não estar preparado. Porque todo aquele que achou que era preparado, que era digno, mencionado na palavra, deu ruim. Os que não achavam que eram dignos, alguns deu ruim, que dirá os que achavam. Nós nunca estamos preparados para aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Você acha que o David Leonardo estava preparado para isso que o Senhor está fazendo na vida dele? Sabe, você tem noção do que é isso, queridos? Pensa nisso. Um pastor, que artistas do meio secular, dos mais diversos, estão assistindo ele. O cara está se tornando muito conhecido no Brasil. Em qualquer lugar que ele entrar, ele é reconhecido. Você tem ideia do que é isso? Ele acordar num dia mau e alguém chegar para ele, me dá um autógrafo, ele não poder dizer, eu não quero, porque eu não estou bem hoje. Sabe, nós não estamos preparados para aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Mas é o Senhor quem nos prepara para isso. Agora, sabe, o de repente de Deus, ele acontece quando nos sujeitamos a viver a palavra declarada dele sobre nós. Olha só, Lucas 24, versículo 49. Eu já estou bem no finalzinho, queridos, para alegria de alguns. Ixi, até me perdi aqui, ó. Lucas 24, 49. Agora, isso era Jesus dizendo, envio a vocês a promessa de meu Pai. O que ele diz? Mas fiquem na cidade, até que sejam revestidos do poder do céu. Vamos de novo lá para Atos 2, versículos 1 e 2. O versículo que nós abrimos. No dia de Pentecostes, todos estavam o quê? Peraí, então, isso era o cumprimento da palavra que Jesus havia declarado sobre eles há algum tempo atrás. Eles se dispersaram, Jesus morre, Jesus é crucificado, e os discípulos se dispersam. Cada um vai para um canto. Eles fogem, eles somem, um volta a pescar, o outro volta a fazer pão, o outro volta a carpintar, cada um volta a fazer uma coisa. Eles se dispersam, eles não se reúnem, eles não esperam na cidade. A hora que eles se encontram, versículo 2, eles se reúnem, eles estavam reunidos num só lugar. De repente,
veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. O de repente de Deus, queridos, é condicionado pela sua obediência a Ele. Você quer viver o de repente de Deus? Obedeça. Você não quer obedecer? Se contenta com o seu hoje, porque possivelmente você não irá além. Agora abra comigo aí, quero te mostrar alguns textos aí de Atos que falam exatamente do de repente. Várias são essas passagens que nos mencionam isso. Atos 2:2. Deus agindo de forma de repente, repentina. Deus ia lá e de repente fazia acontecer. Vamos lá, Atos 2:2. De repente veio do céu um som, o versículo nós acabamos de ler, como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Atos 16:26. De repente, houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quem é que estava preso nesse histórico? E quem estava orando por eles? A igreja. Para quem que foi de repente? Para Paulo, possivelmente. Para os carcereiros que estavam ali, para os encarcerados que estavam ali, foi de repente. Por quê? Eles não viram o processo da igreja orando. Atos 22, versículo 6. Eu peguei aqui, acho que outra versão, mas quando me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, de repente, uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Com quem que aconteceu isso? Ainda enquanto Saulo. De repente o Senhor interveio. Atos 10:44. Eu quero chamar o pessoal do louvor para subir. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Em uma outra palavra, de repente, o povo foi tomado pelo Espírito Santo. Verdadeiramente, queridos, nós servimos a um Deus de surpresas, que opera quando menos esperamos. Essa devia ser a motivação do meu e do seu coração, para nós não esmorecermos em meio às dificuldades e lutas que nós enfrentamos diariamente. Por isso eu quero declarar: não desanime. Não desanime. Eu creio no Deus que de repente faz, queridos. De repente Deus vai mudar a sua história. De repente Deus vai mudar a minha história. De repente Deus vai mudar a nossa história. De repente Deus vai cumprir as promessas nas nossas vidas. De repente Deus vai nos surpreender. De repente Deus vai. De repente Deus vai fazer coisas novas na minha e na sua vida. Fique de pé no seu lugar. Nós precisamos entrar nesse ambiente, queridos, depender desse de repente dele, mas não nos acomodar nisso. Nós precisamos nos achegar ao Senhor, permanecer nele, confiando naquilo que Ele há de fazer no nosso meio, na minha e na sua vida. Eu não estou falando de nós só como igreja, mas na minha vida particular, na sua vida particular. O Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Renato concordou. Eu vou te dar uma oportunidade de novo. De repente o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. O Senhor quer e Ele vai realizar, com a condição, queridos, que você esteja obediente a Ele. Se você entende que você esmoreceu, desanimou, desacreditou de algo no Senhor, para a sua vida, para a igreja, para qualquer coisa que o Senhor declarou, eu quero te chamar aqui à frente, eu quero orar com você. Para que nós sejamos essa noite abraçados assim, fortalecidos pelo Senhor, para que caminhemos, para que permaneçamos caminhando naquilo que Ele tem declarado sobre as nossas vidas.
Esse encontro do dia 9 de novembro é uma oportunidade de nós nos prepararmos para o de repente de Deus. É uma oportunidade que Deus está nos dando nas nossas mãos, assim, de mão beijada. Queridos, deixa eu te dizer, você não vai receber pouco nesse dia. As coisas do Senhor não são só poder e glória. Aquilo que nós recebermos ali frutificará a 100 por 1 nesse lugar. Eu quero orar com você, queridos, com todos vocês. Vamos cantar esse louvor e na sequência eu vou orar com vocês. Eu creio que o Senhor disse coisas para vocês hoje que mexeu você por dentro. Eu confesso para você que durante esse tempo que eu fiquei em casa, eu desanimei várias vezes. E uma vez eu escutei uma pregação que fala que lá na prateleira do diabo, o pote que tem mais para vender é o do desânimo. Tudo que ele quer é que a gente desanime, porque a hora que a gente desanimar, já era. Mas não tem nada a ver com a gente. Não é sobre a gente, não é sobre este lugar. Nós estamos aqui porque existe um propósito que Ele estabeleceu. Então, o tempo de parar de olhar para nós chegou. Feche os seus olhos. Foi muito bom o que a gente viveu até aqui. Foi muito bom. Se eu falar para vocês que eu não sinto saudade, eu vou mentir, é mentira. Mas como eu já escutei muitas vezes, e como eu continuo ouvindo, o que nos trouxe até aqui não vai nos levar adiante. O Senhor quer mais da gente. Mais. O Senhor quer te encontrar mais vezes no secreto. O Senhor quer te ver mais vezes ao dia. O Senhor quer falar com você mais vezes ao dia. Faz parte, o processo é necessário. Jesus não desanimou, gente. Ele não desanimou. Jesus chamou 12 pessoas. Eram 12. A quantidade não importa. Importa o propósito. Eu não sei o que Jesus quer de cada um de vocês. Ele sabe, você sabe. Se você olhar como você estava, sei lá, 5 anos atrás, como você está hoje, você pode dizer: obrigado, Jesus, porque eu melhorei. E eu tenho certeza que o Senhor se agrada muito com isso. Ele olha para você e Ele sorri. Mas existe mais. Existe mais. Sabe o que o Senhor deseja de você? Que você arranque poder dele. Ele está esperando você. Então, como aquela mulher fez, e eu mandei aquela ministração para vocês, porque eu quero chegar nesse nível. Eu falei: Jesus, eu quero arrancar poder, eu quero arrancar virtude de você. Nós seremos uma igreja relevante quando nós estivermos nesse nível, arrancando o poder dele. Sabe por quê? Porque aí as pessoas verão Jesus em nós. Pai, obrigado, Senhor, porque a sua palavra ela não volta vazia. Nós estamos aqui, Senhor, porque amamos você.
Nós estamos aqui fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós não estamos aqui brincando de ser igreja. Nós não estamos aqui perdendo o nosso tempo. Nós estamos aqui porque fomos chamados para estar aqui. Nós somos chamados para estar aqui, Senhor. E nós estamos aqui em obediência a você e só a você. Só a você. Não estamos obedecendo a homens, estamos obedecendo ao seu chamado. Estamos respondendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Por isso, Pai, olha para nós agora, Senhor. Aviva em nós, Senhor, aquilo que precisa renascer. Em nome de Jesus, queremos arrancar a virtude de você nessa noite, Senhor. E nunca mais seremos os mesmos. Queremos exalar o seu perfume. Queremos que as pessoas vejam o Senhor através de nós. Não queremos ser os melhores. Queremos apenas cumprir aquilo que fomos chamados a fazer, Senhor. Por isso nos capacita, nos renova, Senhor. Ainda que não tenhamos forças, o Senhor é a nossa força. Porque de nada, Senhor, de nós não temos nada. O Senhor é tudo o que nós precisamos. Por isso, Jesus, fortalece, Senhor, os meus irmãos aqui. Que eles tenham, Senhor, os teus olhos. Muda, Senhor, a lente dos teus filhos. Que eles olhem para si mesmos como o Senhor os vê. Que eles não percam a coragem. Não percam a coragem. Que eles recebam coragem do alto, Senhor. Porque sim, precisa ser corajoso. Precisa ter coragem para permanecer no processo. Precisa ser muito corajoso. Ah, Senhor, se existe alguma coisa em nós aqui que está fazendo a gente desanimar, se existe alguma brecha, algo que nós temos feito e não temos visto, revela a nós agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós dependemos de Ti. Nós somos Teus filhos. Estamos aqui diante de Ti para dizer, Senhor, que seremos obedientes à Sua palavra, obedientes ao Seu chamado, e vamos permanecer aqui, Senhor, não porque queremos ser uma igreja grande, não, mas porque queremos ser igreja onde colocarmos os nossos pés. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A quantidade não importa, o que importa é a Sua presença. Em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, os Teus filhos agora. E eu declaro sobre eles, Senhor, coragem. Coragem. Que eles sejam corajosos, Senhor. Corajosos. E acima de tudo, sedentos pela Sua palavra. Sedentos, Senhor, pelo secreto. Sedentos por Ti, Senhor. Por Ti, somente por Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que eles sejam fortalecidos agora. Renovados pelo Teu Espírito. Renovados no corpo, na mente e no Espírito. Em nome de Jesus. E que eles recebam agora, Senhor, fome e sede. Fome e sede. Fome e sede por Você e somente por Você. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te louvamos por este momento. Nós Te agradecemos, Senhor, porque sabemos
que estamos aqui, Senhor, por Ti, somente por Ti. Em nome de Jesus. Querido, não existe problema em você passar por um momento de desânimo. Jesus foi ao Getsemane, foi orar e ele falou para Deus: se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele estava dizendo: eu não quero. Eu não estou cheio de coragem, eu não estou cheio de fé para isso que eu vou enfrentar. Mas a postura que Jesus teve precisa ser a que nós temos. Ainda assim, contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. A postura de Jesus foi obediência. E sabe, eu estava aqui pensando, lembrando, em casa, as madeiras que nós utilizamos para fazer a cabeceira de cama eram as madeiras que nós utilizaríamos para fazer o rack da televisão, ou o painel da televisão. E o Senhor me disse: mova coisas de lugar. Tira daqui aquilo que você está olhando e fala: não, é para isso. Talvez já não seja mais para isso. Talvez o Senhor esteja te transicionando para outra coisa. Você está preso àquilo. Eu quero ser um hack, eu vou ser um hack. E o Senhor está te movendo e falando: não, você vai ser cabeceira. Se permita ser movido pelo Senhor, querido. E na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, mova coisas. Talvez o Senhor vai te lembrar essa semana, quando você estiver mexendo com alguma coisa, Ele vai falar: ó, é isso aqui. Mexa, não é mais pra cá, é pra lá. É pra isso, faça aquilo. Se permita entrar nesse ambiente. Não necessariamente aquilo que você pensa que é, será. O Senhor vai fazer, queridos. Ele quer fazer grandes coisas. Eu tenho certeza disso. Existe uma convicção no meu coração, queridos. E não pense que eu não passo por desânimo também, não. Tem hora que eu falo: ah, Deus, era tão mais fácil se fosse dessa forma. Aí o Senhor chega, Ele chega e fala: Tico, mas não é o que eu quero, não é o que eu queria. Sabe, deixa eu abrir meu coração para você, querido. Um tempo atrás eu estava conversando com um amigo meu. Ele falou: Tico, glória a Deus, você está vivendo o testemunho em história. De fato, sim, você está vivendo. Lá na frente você vai testemunhar. Eu falei para ele assim, eu estou cansado de viver o testemunho. Porque a hora que a gente conta o testemunho é muito bom. A gente lê aqui a história de Noé, é lindo. Cara, que homem fiel, mas em 100 anos, vivendo o testemunho daquilo que ele viveria lá na frente, não é fácil. E eu falei isso para essa pessoa, eu falei: cara, eu estou cansado, eu estou precisando de um tempo de bonança, assim, de tranquilidade. Nós nos cansamos, queridos, e não tem problema. Mas a palavra do Senhor para nós essa noite é: tudo bem, mas me obedeça. Amém? Se aposte, se apegue a isso. O de repente de Deus virá, e nós viveremos grandes coisas, além das que nós já estamos vivendo. Olhe para o irmão do seu lado, queridos, agora no final, passa ali na cantina, mas pega o irmão do seu lado: conta alguma coisa aí que você viveu nesses últimos 6 meses de igreja. E se alegre com o testemunho dele. Isso vai te edificar, isso vai fundamentar um pouco mais a sua fé. Tem muitas histórias acontecendo no nosso meio, queridos, muita coisa acontecendo. Se permita viver isso, amém? Vem aqui, pode falar, amor. Pode voltar para o lugar, queridos, vocês aqui na frente. Enquanto eu estava orando aqui, o Senhor falou muito forte no meu coração essa questão da coragem. E Tchunai, você é um corajoso. O Senhor falou aqui pra mim: Ele tem um coração muito corajoso. Que você permaneça com esse coração corajoso. Você vai mudar muita coisa ao seu redor, você não vai se dar conta. Você não vai ver. Mas o Senhor, Ele conhece teu coração. Ele está vendo o seu coração.